Então, boa tarde, dou as boas-vindas para todas as pessoas para a nossa roda de conversa da Frente Stamira, roda de conversa de número 184, quase completando 4 anos de atividades semanais com as rodas de conversa, e hoje com um tema que é uma sequência, um desdobramento de outras rodas anteriores, em que a gente veio trabalhando de temas bastante sensíveis para a atenção psicossocial. A gente escolheu o tema de religiosidades e atenção psicossocial. Demos esse título amplo, aberto, para que o debate possa seguir por onde os participantes preferirem. Eu me chamo... Desculpa, me desconcentrei aqui. Eu me chamo Leandro Pacheco, sou psicólogo, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, o NUPSAM, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado, que também coordena o projeto de extensão que dá suporte para a realização dessas atividades semanais. Então, eu passo a palavra para o professor Pedro para fazer uma abertura. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Obrigado pela presença, obrigado ao professor Éder Belo e aos outros convidados que vão chegar, e a todos os nossos companheiros aqui das rodas semanais da Frente Stamira. Esse tema, o Leandro vai fazer também algumas considerações iniciais de contextualização do tema das religiosidades e atenção psicossocial, mas ele é um tema extremamente relevante, ele tem muitos aspectos, Ele é muito bom, eu gosto muito dele. Que nos permitem discutir o tema da religiosidade, mas certamente essa dimensão da religiosidade e da espiritualidade, de uma forma geral, ela é essencial e decisiva na experiência de todos nós, na experiência humana. E nós podemos entendê-la tanto do ponto de vista de uma experiência radicalmente individual, de cada um de nós, cada um vivendo a sua experiência de religiosidade, como também podemos abordar os aspectos que existem do ponto de vista de uma sociologia das atividades religiosas e como isso afeta também esses aspectos mais sociais das práticas religiosas, afetam a saúde mental e a atenção psicossocial. E afetam também a vida diária das pessoas, das cidades, afetam elementos ligados também à tolerância e à intolerância religiosa, a liberdade de culto, a laicidade do Estado, o direito que todos nós temos de ter um Estado laico e praticar a nossa religião no âmbito privado. Então, são aspectos que vão desde uma dimensão mais metafísica e mais pessoal, mais íntima, até os aspectos que dizem respeito à organização da cidade, à relação entre as instituições. Portanto, é uma dimensão, tem várias dimensões esse tema. Nós vamos contar, então, aqui com a contribuição de pessoas que vão falar a partir, como a gente sempre tem feito, a partir da sua experiência, e do seu conhecimento e das suas reflexões. Acho que teremos uma roda muito boa. O Leandro, eu vou devolver para o Leandro, porque o Leandro vai fazer algumas considerações gerais também, e depois passaremos para o Éder, Leandro? Para o Éder Belo, e vamos ouvir os demais colegas. Obrigado, Pedro. A contextualização que eu pensei da gente poder localizar essa roda, no nosso contexto de atividades, é que no início do ano a gente fez a assembleia do coletivo, as pessoas sugeriram temas
que gostariam, né, de que a gente pudesse discutir. Depois do Carnaval, a gente fez, então, o tema, né, uma roda sobre racismo ambiental. Em seguida, isso se desdobrou na roda sobre as arboviroses e a epidemia de dengue, né, o quanto que pessoas que são mais afetadas pelas questões do racismo ambiental também são as mais vulneráveis aí à dengue. E o tema da religião aparece também, né, também de alguma maneira ligado à questão do racismo, como um tema de que as pessoas, né, desejavam discutir. A gente só discutiu aqui na Frente Stamira sobre religião uma vez ao longo desses 4 anos, que foi em outubro de 2022, nas vésperas ou próximo das eleições, né? E então a gente é um tema sensível, não é um tema fácil, que pode inclusive levar para muitos outros desdobramentos, mas que eu acho que a gente precisa, enquanto coletivo, enfrentar e poder falar de uma maneira aberta, clara e que as pessoas possam se colocar. Então, é um desdobramento disso que a gente vem das nossas atividades. Como todas as rodas, a gente não esgota o tema, né, numa discussão de 1h30. Então, a gente hoje conta aqui com a presença agora do Éder, como eu disse no início, vão chegar outras pessoas, e à medida que forem chegando, a palavra sempre circulando por para todos. Eu vou deixar que o Éder se apresente, ele é psicólogo, mas eu vou deixar que ele se apresente e contribua aqui com a gente com o que ele tem de experiência no tema. Obrigado pela presença, Éder. Obrigado pelo convite. Eu só sinto muito que eu vou ter que sair no máximo 5h50, porque eu tenho um compromisso às 6 horas, enfim, e aí eu não vou conseguir estar muito tempo com vocês para, inclusive, fazer uma troca mais extensa em termos de tempo. E vou falar um pouco da minha trajetória, e eu queria pensar com vocês alguns temas para a gente conversar, que tangem essas questões relacionadas à religiosidade, laicidade, enfim. Bem, eu sou Éder Belo, eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal Fluminense, fiz uma especialização em trauma e urgências subjetivas pela PUC do Rio, mestrado, e estou finalizando o doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, enfim, tem uma proximidade com a FRJ justamente por conta, né, do mestrado e do doutorado, e a minha pesquisa sempre foi relacionada a fundamentalismo religioso evangélico e as questões que atravessam a população LGBT em relação às questões do fundamentalismo religioso. E aí, com isso, eu acabo pensando papéis de gênero que são estabelecidos histórica e culturalmente, questões relacionadas à saúde mental da população LGBTQIA+, a interferência do fundamentalismo religioso em políticas públicas, e com isso, como há um processo, né, de atravessamento para as populações mais vulneráveis e para a própria saúde mental, com a questão das comunidades terapêuticas, e com as tentativas de utilização tanto da psicologia quanto dos saberes e práticas como a psicanálise, por exemplo, por parte do fundamentalismo religioso evangélico, para, de alguma maneira, perpetuar ou fazer avançar seus próprios valores religiosos que estão linkados ao fundamentalismo. Sou coordenador do eixo de Psicologia e Laicidade do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e participei da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia como consultor de 2017 a 2019, onde eu tive a oportunidade de ser um dos organizadores principais dessa publicação, chamada Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs, em que a gente conta a história de 32 LGBTIs que passaram por processos que mediaticamente ficaram conhecidos como processos de cura gay. E, enfim, tem uma luta, né, relacionado a isso, junto a movimentos sociais, e pensando questões relacionadas à saúde mental, justamente tentando criar
processos, inclusive ligados ao legislativo, para resistir aí a essa lógica manicomial que impera em comunidades terapêuticas ligadas ao fundamentalismo religioso evangélico, né? Enfim, um dado importante que eu queria compartilhar aqui com vocês é que em 2018 houve uma inspeção das comunidades terapêuticas e das 28 comunidades terapêuticas inspecionadas pelo Ministério Público Federal, junto com a OAB e o Conselho Federal de Psicologia, né, identificou-se que 14 delas faziam processos de cura gay, de terapias de reversão e conversão, tanto da orientação sexual quanto da identidade de gênero. E a gente tem uma grande questão aqui, porque desde um determinado marco histórico dentro da psicologia, que é a Resolução 001 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe que profissionais de psicologia tratem a homossexualidade como uma psicopatologia, como uma doença, existem esforços legislativos, tanto para derrubar essa resolução, como existem esforços legislativos para, de alguma maneira, regulamentar a profissão de psicanalista, a psicanálise, e esses esforços, eles partem de pastores fundamentalistas ou religiosos fundamentalistas com uma pretensão, inclusive, de produzir, enfim, profissionais que tenham uma certa autorização científica ou de conhecimento da área psique possam servir a projetos fundamentalistas. E, geralmente, essas pessoas acabam se ligando a institutos de formação de psicanálise, por exemplo, dentro das igrejas evangélicas, dentro de algumas igrejas evangélicas, dentro de alguns espaços católicos também, e são, geralmente, algumas dessas pessoas que acabam se destinando a trabalhar em comunidades terapêuticas, em algumas dessas comunidades terapêuticas, como nós verificamos em pesquisas anteriores. A gente teria muitas questões para poder falar sobre religiosidade, sobre pertencimento religioso, sobre processos que, de alguma maneira, acabam gerando embates legislativos e jurídicos, e como isso afeta, né, a rede de atenção psicossocial. A gente vai percebendo, por exemplo, que no governo Lula ainda existe, né, um grande investimento por parte do governo para as comunidades terapêuticas, e como as comunidades terapêuticas acabam perpetuando violências para quem faz um uso problemático de álcool e outras drogas, e para a população LGBTQIA+, ou para qualquer população que, de alguma maneira, socialmente é colocada como excluída ou marginalizada, e que, de alguma maneira, vai sofrendo tentativas de correção ou de modificação ou de adaptação a um determinado sistema. E aí, essa lógica manicomial, que é uma lógica prisional, ela se mantém através dessas concepções das chamadas comunidades terapêuticas, que são verdadeiros asilos religiosos ou manicômios religiosos linkados ao processo do fundamentalismo religioso. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, além dessa desse meu processo de pesquisa, é dizer que eu me motivo a fazer esse processo de pesquisa porque eu mesmo, na minha vida pessoal, passei por processos relacionados à cura gay. Eu sou um sobrevivente da cura gay. Eu passei 13 anos por processos relacionados à cura gay e fiquei internado num regime semiaberto, justamente essa a colocação, numa casa evangélica por 6 anos, que pode ser entendida como uma comunidade terapêutica num determinado sentido, mas especificamente para pessoas que deixam ou querem deixar voluntariamente a homossexualidade. É uma colocação que esses espaços fazem, né? Então, tem um movimento também de um lugar de fala específico por conta dessa experiência que eu passei, além de ser um profissional de psicologia que atende pessoas que passaram pelos mais variados espaços de violência institucional e de violência institucional ligado a processos religiosos, e também, né, pensando processos relacionados à saúde mental que sejam
fora dessa lógica fundamentalista, ou fora dessa lógica colonizadora, fora dessa lógica que, de alguma maneira, acaba criando um processo de adaptação e violência em relação aos sujeitos. E então eu tenho pensado práticas emancipatórias dentro da saúde mental que possam valorizar e afirmar a vida na sua potencialidade, na sua pluralidade. E aí eu acho que é importante fazer esse processo e dizer uma coisa muito curiosa, né? Quando eu falo de religião aqui, eu queria fazer uma diferenciação. Existe um processo de religiosidade, de espiritualidade, de pertencimento religioso que é super legítimo às pessoas. E que ela é, sim, produtora de saúde mental, justamente porque cria um senso de comunidade, cria um senso de significado e propósito. O que acontece é que, muitas vezes, um movimento que a gente começou a determinar, dizer, né, que é um movimento do fundamentalismo religioso, que vai contra um princípio de emancipação do sujeito, de autonomia do sujeito, que vai contra esse senso de comunidade e esse senso de propósito e significado, né, ele acaba acontecendo como um projeto de poder, inclusive. O processo do fundamentalismo religioso, ele se inicia nos Estados Unidos no final do século XIX e no começo do século XX, como uma resistência a uma teologia liberal não no sentido econômico da palavra, mas no sentido libertário da palavra, né? Uma teologia liberal que tenta pensar que os espaços de fé deveriam ser algo relacionado a uma escolha pessoal do sujeito, espaços que não deveriam estar ligados ao Estado, mas que deveria ser algo de uma escolha pessoal, de uma escolha de cada sujeito, de como esse sujeito vai montando para si o próprio senso de pertencimento, o próprio senso de significado, o próprio senso de propósito, como ele vai criando sentidos para a sua própria existência. O processo, né, do fundamentalismo religioso, ele surge como um movimento de teólogos mais conservadores que acreditam que a religião precisa estar intimamente ligada ao Estado e que não pode haver essa separação justamente porque a religião perderia força e perderia, então, poder caso a religião não fosse ligada ao Estado e além de tudo, a teologia liberal, ela estava pensando uma interpretação mais plural da Bíblia, e uma interpretação que pudesse considerar o contexto cultural e histórico em que a Bíblia foi escrita. E os teólogos mais conservadores que estavam aí pensando no que eles chamam de fundamentos da fé, eles estavam dizendo que havia uma inerrância no texto bíblico, de que a Bíblia era, assim, a revelação e a palavra de Deus, e de que qualquer coisa que não fosse uma leitura literal dos textos bíblicos não deveria ser considerada. Então, existe um embate no começo do século XX nos Estados Unidos, e que também acaba se atrelando ao surgimento do pentecostalismo, que é justamente um movimento importante que acontece principalmente nas igrejas evangélicas negras dos Estados Unidos, como uma tentativa, inclusive, de resistência a um processo de apartheid, de racismo muito forte que a população preta sofre nos Estados Unidos no final do século XIX e no começo do século XX. Então, a religião ali é um movimento, né, de resistência a esse racismo. O pentecostalismo, ele nasce como uma resistência a processos, né, de apartheid social, racial, étnico, e esse senso de comunidade cria um apoio. Ao mesmo tempo que o fundamentalismo religioso está ali, de alguma maneira, nascendo através de um documento que foi amplamente produzido e divulgado, e que, inclusive, teve patrocínio de empresas petrolíferas norte-americanas, tinham um interesse em manter um determinado status social e econômico, e que esse apartheid era interessante para determinadas empresas petrolíferas. Houve um documento que eles publicaram chamado Os Fundamentos da Fé, por isso que a gente hoje fala sobre o fundamentalismo religioso, e esses fundamentos da fé falam sobre essa não separação
da igreja e do Estado, e falam sobre essa inerrância do texto bíblico e dessa literalidade do texto bíblico, e incentivam esse processo, né, de pregar o evangelho de Jesus Cristo a todas as criaturas, porque se crê numa segunda volta de Jesus para a Terra como uma tentativa de um governo em que todo o sofrimento e toda a desordem vai acabar. Então tem todo um movimento relacionado a uma tentativa de pregação de um processo missionário que começa a ser empreendido de uma forma um pouco mais ampliada nos Estados Unidos, e que isso vai interferindo na forma como, por exemplo, a religião evangélica vai sendo disseminada no Brasil a partir de 1950, e como o crescimento dos evangélicos através de uma ideia fundamentalista e relacionada, né, à teologia da prosperidade, a uma teologia do domínio, vai sendo gestada. Então tem um movimento muito forte nesse sentido, de que a religião ela é tomada como um instrumento de manutenção, de ampliação do poder. Existem duas concepções que eu queria trabalhar aqui com vocês, porque elas interferem no processo de produção de saúde mental e nos espaços da rede de atenção psicossocial. Que é um movimento de uma religiosidade, de uma espiritualidade legítimas, que a gente precisa ter e que muitas pessoas têm como um processo de dar sentido à própria existência, como um senso de produção de comunidade, de significado e propósito, e um projeto de poder que utiliza a religião para ampliar e manter o seu próprio movimento de domínio. E isso está ligado a uma certa concepção de uma onda, né, que acabou surgindo e sendo ampliada desde do começo do século XX nos Estados Unidos, e que foi se ampliando através do imperialismo norte-americano, através desses processos missionários das religiões evangélicas, e que, na década de 1950, fez uma resistência à teologia da libertação e a processos relacionados à justiça social, e se ligou a valores neoliberais. E esses valores neoliberais, de alguma maneira, se articulam muito bem com a teologia da prosperidade e com o neopentecostalismo, que, de acordo com um pesquisador chamado Mariano, que é um sociólogo da USP, ele identifica como a terceira onda do neopentecostalismo, que é a teologia da prosperidade. Então, a gente tem um projeto de poder aqui muito bem estabelecido, que tem a família tradicional, a família nuclear burguesa, como o seu ponto de ancoragem. E isso faz com que, de alguma maneira, né, qualquer questão relacionada a um processo, né, de desordem de si, de não ascese pessoal e de modificação nessa concepção da família nuclear burguesa precisa ser atacado. Logo, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, os direitos da população LGBTQIAP+, e as questões relacionadas aos usos de álcool e outras drogas acabam sendo, de alguma maneira, atacados por parte do fundamentalismo religioso e de uma certa concepção que quer ampliar o seu poder e utilizar, a partir desse signo, né, de família nuclear burguesa, de ordem, de progresso, e de um ideal de existência, de um ideal, de um modo de ser e de estar no mundo, que precisa ser mantido. Então, qualquer coisa que vai contra esse processo é atacado. Logo, as comunidades terapêuticas que surgiram como uma tentativa de pensar a saúde mental de uma maneira mais ampliada, foram também cooptadas pelo fundamentalismo religioso cristão, e aí é uma questão que talvez seja importante a gente pensar. As comunidades terapêuticas, elas surgiram como uma tentativa de pensar uma pluralização em termos de promoção de saúde mental, mas elas foram cooptadas pelo fundamentalismo religioso, e é muito difícil que a gente tenha, né, no Brasil, uma comunidade terapêutica com uma lógica que seja antimanicomial, justamente porque o fundamentalismo religioso atravessa essas concepções. Logo, né, tanto as pessoas são internadas de maneira compulsória nesses espaços, como uma tentativa de fazer com que elas tenham uma organização e uma doutrinação por parte do fundamentalismo religioso como uma ideia do que seria, então, a saúde mental. Então, a gente tem os cenários aqui muito ampliados e a gente precisa pensar estratégias de como a gente pode lidar com isso do ponto de vista político,
e pensar como essa lógica ela não produz saúde mental, mas é simplesmente um processo que vai manter o status quo e determinadas relações de poder por parte dos fundamentalistas religiosos que têm no neoliberalismo uma base muito forte, e outras questões relacionadas ao próprio tratamento que as pessoas acabam vivenciando e como a gente consegue criar políticas públicas e processos de conscientização que, de alguma maneira, criem um certo olhar para a saúde mental que não seja baseado na ideia de violência e que respeite a pluralidade de crenças e que respeite, de alguma forma, também essa ideia de que a religiosidade ela não precisa ser atacada, seja ela qual for, mas que ela precisa ser celebrada como um espaço de cuidado de si, inclusive de promoção de saúde mental. Vou finalizar minha fala, porque são as coisas que eu poderia trazer aqui para vocês, mas eu vi uma mensagem aqui, e também está tocando aqui insistentemente, eu preciso parar aqui para não atrapalhar muito a gravação. É isso. Excelente. Muito bom poder te ouvir. De fato, concordo com o Abimael, né? É maravilhoso poder ouvir você, a sua experiência. Ele diz, né? De muito conhecimento e vivência. Te convida para aparecer mais vezes aqui nas rodas. E te dar os parabéns. A gente está aqui com a Elizabeth também, a Elizabeth Sabino, que vai poder dar um pouquinho da sua experiência com a religiosidade. A Beth consegue abrir a câmera, Beth? Ou... Leandro e meus companheiros, eu não vou falar tão fluentemente como o Éder. Eu vou falar de uma forma simples da minha experiência como uma pessoa que se converteu aos 8 anos de idade, que tenho 65 anos de idade, e até hoje estou atuante na igreja que fui batizada, né? Então, eu fiz parte de 3 igrejas evangélicas. Na juventude, uma aqui perto de casa que se chama Igreja Batista do Vila Formoso, a outra Igreja Batista Ponte Carioca, e essa atual que se chama Primeira Igreja Batista em Duque de Caxias. O que eu quero dizer para vocês foi que eu sofri muito. Eu dei tudo de mim nessas 3 igrejas e sofri muito com essa comunidade que eu participei. Mas acontece que eu não abandonei, que é como o Éder disse, porque eu creio que um dia Jesus vai voltar para nos buscar, aqueles que o aceitaram, e é lá no céu que nós vamos ter morada eterna. E ele falou também das pessoas que têm transgêneros, né? Das pessoas do narcotráfico. Lá nessa minha igreja atual, tem um pastor que ajuda as pessoas que têm esse tipo de vício. Tem um acampamento só para eles. E a minha igreja ajuda, e tem outras igrejas que ajudam. E tem alguns deles que já saem reabilitados, já arrumam um emprego, já faz parte da sociedade, como se fossem umas pessoas que nunca tiveram vícios nenhum. E é isso também que me dá alegria. Por exemplo, quando eu fiquei doente em 1982, eu não sofri muito, não. Eu fiquei em estado de euforia, andando para lá, para cá. Depois eu fui no PAN da Venezuela. Do PAN da Venezuela, eu fiquei internada no Dr. Eiro 2 meses e meio. Depois fiquei 1 ano e 7 meses no auxílio doença. Depois retornei ao mercado de trabalho.
Aí fiquei trabalhando normalmente de 82 até 98, até 1996 para 1998. Aí foi quando eu sofri. Eu sofri muito, porque naquele tempo havia muita discriminação. Não aceitavam as pessoas homossexuais, não aceitavam também as pessoas muito, a minha igreja não aceitava também as pessoas muito pobres e também não aceitava as pessoas com transtornos. E fechou aqui, não. Fechou, não. Beth, você Tá tá bem, tá terminando. tudo certinho. Tá tudo certinho? Tá sim. Eu tô tá tudo certinho, Leandro. Então é isso, né? Eu sofri muito. Voltou. Sim, estamos Então é ouvindo. isso, Leandro. Então é isso, Leandro. Eu quero dizer para você que até hoje, lá na minha igreja, de uma certa forma, eu ainda sofro, ainda sou um pouco tanto quanto discriminada pelo transtorno que eu tive. Mas eu não vou ser feliz, não, porque eu sei que aqui na Terra, todos nós vamos passar por um sofrimento. Aonde eu vou ter paz 100% é no céu, é no céu. E eu tenho que aprender a conviver com essas diferenças. E quando eu entro lá... A Beth está com dificuldade lá de conexão. Acho que vai cair de novo. Mas a gente pode ir iniciando o debate, a gente pode abrir. O Éder trouxe uma fala mais aberta, ampla, né, de um estudioso e de uma fala relacionando aí com a questão política também, da religiosidade. A Beth estava compartilhando com a gente a sua experiência pessoal, uma pessoa... Ai, Beth voltou. Estou ouvindo. Está ouvindo agora? Eu acho que eu posso concluir, não posso? Posso concluir? Então, é isso, professora Jaqueline, doutor Pedro Gabriel. E eu quero dizer para vocês, já está dando problema. Então, eu quero dizer para vocês, de antemão, que lá no YouTube eu sou feliz e posso dar meu testemunho como mulher cristã. Sim, Beth. Muito bom poder te ouvir. Enquanto, né, você disse aí uma mulher cristã, Beth é coordenadora aqui do grupo da Voz dos Usuários, da qual o Luiz Eduardo faz parte também, e trabalha, né, aqui conosco, e deu seu depoimento, a sua experiência aqui, compartilhou com a gente a sua experiência. Eu vou abrir para o debate, então a gente pode sempre, como a gente sempre faz, utilizar o recurso de levantar a mão, quem quiser falar. Então a gente volta lá com o Éder, que pediu a palavra. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, gente, eu vou precisar sair. Eu estava fazendo uma fala inicial para poder finalizar um pouco, para falar sobre como a gente pode manejar questões religiosas na clínica, no atendimento em saúde mental, enfim, e eu sei que não vai dar tempo de fazer isso, e vou precisar de fato sair, porque eu tenho um compromisso já marcado às 18 horas. Mas, enfim, é um prazer estar aqui, eu posso voltar em algum outro momento, com talvez um pouco mais... enfim, de tempo, aí a gente consegue talvez conversar um pouco, tanto sobre essa questão política e os embates que a gente está vivendo, como o manejo disso em saúde mental de forma mais afirmativa, potente, plural. E é isso. Éder, agradeço muito a sua disponibilidade, gente. Eu falei com o Éder no final de semana, ele se organizou para estar aqui. Obrigado, a gente sabe, né, de que esse debate hoje não vai se esgotar, mas que a gente segue e eu te aviso e te convido para estar aqui com mais antecedência da próxima vez para você se organizar melhor. Obrigado. Se vocês quiserem conversar comigo, eu vou botar aqui meu Instagram e aí vocês podem trocar, lá tem algum material também, a gente pode ir seguindo de alguma forma trocando, tá bom, queridos? Queridas, queridos. Um beijo, gente, prazer estar aqui. Obrigado, Éder. Então vamos seguindo lá, Luiz Eduardo aqui. Estão me ouvindo aí?
Gente, eu fiz umas rápidas reflexões meio psicossociais de como coisas que acontecem no cenário religioso brasileiro, né? Ó, eu escrevi assim, eu escrevi um texto aqui. Sou Luiz Eduardo, psicólogo de formação, moro no Complexo da Maré. Terça, 5 de março de 2024. Todos sentem a necessidade e vazio e a falta espiritual com a sua ideologia que foram criados e acreditam. Deus da Bíblia é um ser superior que nos ama e é o Criador de tudo. Religião é ligar o homem a Deus, da Bíblia. A igreja deve amadurecer com conhecimento e com práticas de amor, né? A religião pode ser cuidar da alma e socialização e do corpo. Cada um na sua, Jesus da Bíblia é de todos e a amizade continua. Devemos cuidar da mente e da alma. A religiosidade dá uma purificação e fortaleza. Não devemos ser fanáticos, mas uma fé saudável. Jesus Cristo é o melhor amigo. A gente deve sempre se perguntar: eu estou bem no meu conhecimento teológico? A terapia é a arte de acalmar a alma. A religião traz paz e acalma a alma. Já está acabando. Já diz a música, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Deus da Bíblia é mega poderoso e nos ama. Chama as estrelas pelo nome. Sabe quantos fios de cabelos nós temos. Deus da Bíblia é invisível, mas real. Em silêncio ele trabalha, nos protege e ajuda. Só isso. Muito bom também te ouvir, Luiz Eduardo, a sua experiência, né, com a religião e a sua fé, a sua crença. Muito importante poder ouvir o quanto isso tem significado, né, na sua vida. Vamos seguir? Alguém mais está inscrito? Quem quer falar? Enquanto teremos outra pessoa que deve estar chegando. Espero que venha, que é da sua experiência com religião de matriz africana. Então vamos seguir aqui. Jaqueline e depois Wander Carlos. Gente, eu queria provocar um pouquinho, Luiz, Beth, com relação às questões da igreja, porque eu sei que vocês atuam, vocês produzem, vocês movimentam a igreja que vocês participam, porque eu ouço, né, no nosso convívio do dia a dia, algumas informações, algumas coisas que vocês me contam. E é meio provocar, né? Como é que vocês também contribuem com essa questão da fé, da religiosidade, com o outro, né? Porque eu tenho essa percepção, não sei se a minha percepção está equivocada, eu queria ouvir vocês. Seria possível vocês falarem sobre essa outra parte, né, que é a religiosidade também de produção de vida, de fazer coisas, de contribuir com a sociedade, que eu sei que o Luiz contribui para além da prática da fé pessoal, então Beth também sei que faz, mas assim, como é que é isso? Como é que acontece isso na vida de vocês? Olha, eu acho assim que a igreja tem momentos maravilhosos. A gente, poxa, quando eu era criança, me ensinaram isso, teve um tio que ensinou aquilo, teve um pastor que fez um passeio, fez um retiro. Tem momentos assim, né, viagens, festas, congressos. Tem momentos assim que a gente fala assim, poxa, que coisa inesquecível. Mas como a gente é ser humano, tem suas picuinhas, suas implicâncias, mas a gente procura esquecer, né? Porque realmente tem gente que fala assim, você é da igreja, acontece isso, acontece aquilo. Mas a gente, com a nossa fé em Jesus, a gente procura superar isso, passar por cima disso, e é maior que o único do que nos separa, né? E vai continuando, vivendo para completar a carreira da fé, né? Tá fechado, Beth. Tem que abrir. Posso fazer uma pergunta rapidinha para o Luiz? Luiz, você ajuda a igreja de alguma forma? Você contribui para a igreja de alguma forma? A mesma coisa para você, Beth, quando você falar. Olha, eu dou meu dízimo
Antigamente eu trabalhava mais na igreja, mas eu estou querendo voltar a trabalhar mais. Antes da pandemia, eu ia 3 vezes por semana na igreja. Agora eu estou indo mais quarta-feira, mas eu vou tentar melhorar isso aí, entendeu? Está me ouvindo agora, professora? Sim, Está me Beth, ouvindo? sim. Então, a sua pergunta, eu fui, quando eu era jovem, eu era muito atuante. Antes de ficar doente, eu tinha 4 cargos na igreja. Eu era diretora de sociabilidade, secretária das moças, de arte e cultura, e eu não estou me lembrando. Mas depois que eu fiquei doente, eu comecei a me dedicar mais no negócio de teatro, porque eu gosto muito de teatro. E agora, nessa atual que eu estou, eu fiquei 8 anos trabalhando como secretária dos idosos, onde eu criei um vínculo muito grande. E eu prefiro lidar com idosos do que com crianças. Então, até hoje, a gente tem uma amizade, um carinho muito grande entre uns com os outros. E como eu gosto de poesia também, às vezes eu falo algumas poesias, mas esporadicamente. Obrigada, Beth. Obrigada, Luiz. Obrigado, Beth, Luiz, Jaqueline. Antes de eu passar a palavra para o Vander Carlos e para o Carlos Henrique, eu quero dar as boas-vindas para o Daniel, que chegou. Daniel, seja bem-vindo à nossa roda de conversa. A gente iniciou a roda já há algum tempinho, a gente recebeu o aviso de que você não poderia estar desde o início, só para te situar. A gente teve o Éder Belo, que também que chegou no início, mas precisou sair. Ele fez uma fala mais ampla relacionando religiosidade com política e fatores tanto de proteção, de promoção de saúde mental, quanto de agravo à saúde mental, né? Que a religião também pode ser esse fator. A Elizabeth e o Luiz Eduardo compartilharam as suas experiências enquanto, né, usuários e pessoas de religiões cristãs. E aí a gente tem 2 pessoas inscritas aqui para o debate que vão fazer o comentário e depois eu posso passar a palavra para você, pode ser? Aí você se apresenta. Perfeito. Estou no aguardo aqui. Obrigado, Daniel. Então, Vander Carlos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Vander Carlos, sou presidente da Associação de Saúde Mental da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Também sou usuário do CAPS-2AD, né? Esse é um tema assim, bastante relevante, né? Um tema bastante propício para a nossa época. E eu queria dizer que assim, que eu não quero generalizar ninguém, não quero acusar ninguém, não quero... Tenho amigos evangélicos, me dou muito bem com eles, aqui dentro da universidade, meus colegas usuários dos CAPs e tudo mais, né? Mas eu tive assim uma experiência não muito agradável, né? Não muito agradável por causa que eu sou usuário do CAPS-2AD e durante muito tempo da minha vida eu tive assim envolvido com álcool e drogas, né? E eu fui pelo menos umas 5 ou 6 vezes internado em comunidades terapêuticas aqui da região sul de Santa Catarina, né? E a minha experiência que eu tive não foi das mais agradáveis. É por causa que, como foi falado pelo professor Helder, né, que tem muitos ainda pastores evangélicos e tudo mais que são assim fundamentalistas, né, que estão naquele regime muitas vezes antiquado, né? E eu sofri com bullying dentro de comunidades terapêuticas, aonde evangélicos, por não saberem assim se expressar, ou muitas vezes quererem sobressair sobre os outros, né? Faziam bullying, menosprezavam as outras religiões, me menosprezavam, não eu como outros também que não pertenciam à Igreja Católica, à igreja deles.
a imposição que eles faziam dentro das comunidades terapêuticas, aonde era obrigatório a leitura de Bíblia, obrigatório participar de cultos todos os dias, e muitas outras obrigações assim que não agregavam a minha recuperação, né? Simplesmente me deixavam cada vez mais revoltado. E tudo isso era empurrado de goela abaixo, tudo de uma maneira de imposição. Então, tudo isso, assim, deixa a gente frustrado, né? Frustrado por causa que o que a gente mais quer, nós da saúde mental, o que a gente mais procura, quando a gente procura, assim, alguma maneira de querer nos livrar daquela nossa dependência, é carinho, é alguém que nos escute, é alguém que nos aconselhe, é alguém que nos motive. E eu não encontrei nada disso, né? Não encontrei nada disso. Foi através de um CAPS, através de uma equipe multiprofissional, através de psicólogo, psiquiatra e vários outros profissionais, aonde eu tive assim uma terapia, um plano terapêutico de escuta, um plano terapêutico de motivação, de conversa, de desabafo, de realmente assim movimentar e transformar aquilo que eu acreditava ser o certo, né? Então eu acho assim que, claro, que a espiritualidade é essencial. Hoje eu sou uma pessoa bastante espiritualizada, eu estudo bastante, eu leio bastante, mas eu também sou assim uma pessoa crítica, né? Crítica por causa que a gente não deve pegar e absorver tudo aquilo que é colocado para nós, né? A gente também tem que, muitas vezes, duvidar, conversar, ver o que é o certo, o que é o errado e tal. E eu acho, assim, que a espiritualidade ajuda, me ajudou, está me ajudando muito. Mas não deve ser uma coisa imposta, né? Não deve ser uma coisa que tem que ser assim, dito, é isso, é aquilo, e pronto, acabou. Então, eu ainda tenho, assim, muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, mas eu tenho certeza absoluta que, juntando, assim, a espiritualidade de uma maneira equilibrada, harmônica, eu acho que a gente pode se levantar, por causa que tem muita pessoa boa mesmo, que nos ajuda, vai nos ajudar. Parabéns, Luiz Eduardo, parabéns, Elizabeth, parabéns a todos, né? Daniel, que sigam, né? Sigam a sua espiritualidade, assim como eu sigo a minha, e não criticando os outros, né? Muito obrigado. Obrigado, Wander Carlos, e por compartilhar com a gente a sua experiência. Carlos Henrique. Boa tarde a todos. Então, a Lei 8080, ela diz que todo ser humano tem direito à saúde, independente de raça, credo e cor. Será que ela está sendo respeitada? Será que ela, as religiões em que coloca a comunidade terapêutica em primeiro lugar, assim, os deputados que estão fazendo isso, vamos deixar claro, assim, isso é político. Será que eles estão fazendo certo? Porque nós participamos agora, saímos de uma conferência em que nós falamos não à comunidade terapêutica. Né? E como Dona Elizabeth gosta muito de poesia, e eu também gosto, eu posso ler umazinha aqui pequena. Me dá licença. Respeite mais, julgue menos, perdoe mais, condene menos, abrace mais, empurre menos, e se o assunto for
religião seja razão, seja sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, seja corações, de todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé em uma cerca de arames cortante. Use ela para transformar em alguém melhor que antes, em alguém melhor que ontem, e transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além, se você não pratica o bem? Pratique o bem sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém, pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ser o Deus que quiser ser. Seja você e deixe os outros ser o que quiser ser. Seja menos preconceituoso, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil não ser, não precisa ser perfeito. Não dá para ser amor, seja menos, que seja pelo menos respeito. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Sempre muito cuidadoso, né? Trazendo um texto para a gente. Obrigado mesmo. Então, eu quero novamente dar as boas-vindas ali para o Daniel. Vou pedir para que ele mesmo se apresente e converse conosco. Essa é uma roda de conversa, Daniel, de usuário. Acho que a Ana Luísa deve ter explicado, né? Usuários, familiares e trabalhadores da atenção psicossocial, saúde mental aqui do Rio. A gente faz essa atividade semanalmente. Estamos aqui na 184, estou quase completando 4 anos que a gente faz isso. E a palavra ela é horizontal para que todos possam dizer da sua experiência, mas a gente sempre convida pessoas para que possam dar elementos também, trazer questões para gerar o debate. Por isso que a gente foi buscar alguém que o professor Sidney Nogueira pudesse nos indicar, e aí chegamos até você. Prazer tê-lo aqui, obrigado. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Babalorixá Daniel Pereira do Oxoguian. Sou sacerdote de Candomblé aqui na cidade de São Paulo. Babá Sidney, professor Sidney, é meu orientador espiritual. A gente chama de Babalorixá ou popularmente Pai de Santo, né? Fiquei muito agraciado pelo convite e bom que nossas agendas deram certo. Cheguei correndo aqui, tá chovendo aqui em São Paulo, inclusive, já vou me desculpar, porque aqui, quando chove, tende a acabar a luz, e apagar a luz eu continuo falando, porque eu vou ficar sem Wi-Fi, mas eu tenho 4G, tá? O 5G. Vamos lá. Para a gente pensar um pouco no candomblé como fomentador de saúde, de saúde emocional, aqui, como queiram chamar, a gente precisa lembrar que a gente tem um orixá muito próprio, e é o nosso orixá primordial, né? A gente vai falar sobre Ori. A tradução literal de Ori é cabeça, tá? Cabeça. Simples aqui, cabeça. Mas o conceito de Ori, ele é muito mais amplo, porque ele expande os limites físicos da cabeça física, tá? A gente está falando, portanto, de um Ori espiritual. E o candomblé, como promotor de saúde, a gente precisa cuidar muito de Ori, portanto, cuidar da nossa essência, portanto, cuidar de nós, para que nós tenhamos uma Ori saudável, uma Ori que esteja apta a receber as bênçãos que nós buscamos aqui. Quais são as bênçãos que a gente busca? Qual é o axé? Axé, a palavra axé também é uma palavra que significa, para além do que nós sabemos, que é um ritmo, que é um estilo de música, a palavra axé significa energia vital, né? Aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos move. E qual é o axé
que nós buscamos dentro de uma casa de uma comunidade tradicional de terreiro ou de uma casa de axé? Nós buscamos o axé da saúde, nós buscamos o axé da longevidade, nós buscamos o axé da saúde, não só do corpo físico, mas também da alma, ou seja, da saúde emocional. Nós buscamos o axé da prosperidade, né? E tudo isso que nós buscamos passa necessariamente por uma ori saudável, por uma cabeça saudável. Então, nós temos, dentro do nosso fazer espiritual aqui, a acolhida às pessoas, né? A acolhida às pessoas, e a indicação também, dependendo da necessidade, a indicação de rituais específicos para a repotencialização de ori, para a repotencialização da cabeça. Isso é muito importante que nós tenhamos em vista também, que esse olhar para o cuidado das nossas emoções, para o cuidado psicológico, da nossa psique, esse olhar voltado para isso, para esse cuidado, é um fator até muito recente, porque até então, eu quero salientar aqui para vocês que é um ditado muito comum entre as comunidades, ou entre os adeptos do candomblé, é que era, né, na verdade, num passado muito recente, era que psicólogo de pobre era o pai de santo. Psicólogo de pobre é pai de santo. Essa era uma fala muito comum no nosso meio. E aí, há um movimento de sacerdotes muito mais jovens, muito mais novos, como meu pai, por exemplo, e outros sacerdotes como eu, meus irmãos e outros amigos muito queridos, que são sacerdotes em suas comunidades tradicionais de terreiros, seus terreiros. Nós temos uma outra visão. Nós já estamos chegando e ampliando essa visão de que psicólogo de pobre é pai de santo, porque a gente sabe que o cuidado emocional no Brasil ainda é muito caro e para poucos, né? Essa é uma realidade muito latente no Brasil, e nós precisamos, então, entender que, sim, no passado, o único momento em que as pessoas que não tinham poder aquisitivo podiam falar de suas dores emocionais era diante da mesa do jogo de búzios, era desabafando com seu pai ou mãe de santo. Portanto, surgiu aí esse ditado que psicólogo de pobre era pai de santo. E aí eu vou trazer para vocês também, para a gente refletir um pouquinho, a questão de que, mesmo no Brasil, a preocupação com a saúde emocional do brasileiro é muito recente, e vocês devem saber muito mais do que eu, né? Porque até então o Brasil não tinha políticas públicas que acessassem, que possibilitassem o acesso às populações menos abastadas, né? Ou seja, para você ter minimamente uma saúde pública no Brasil, até então você tinha que recorrer ao particular, né? Porque o Brasil, enquanto Estado, não proporcionava políticas, ou se proporcionava, era muito incipiente, grande abrangência. Então, com esse advento aí do entender que precisávamos cuidar não só da parte espiritual, mas também da nossa psique, das nossas emoções, a gente vem num movimento de também começar a indicar às pessoas que chegam à casa de axé o cuidado terapêutico, seja buscando CAPS, e aqui eu tenho encaminhado pessoas que chegam até mim para cuidados com CAPS, até porque eu tenho uma filha aqui em casa, tenho muitos psicólogos aqui em casa, mas uma filha em específico trabalha num CAPS, então isso facilita para as orientações, isso facilita para as pessoas serem encaminhadas. Eu tenho pessoas de várias regiões aqui de São Paulo, e aí a gente vai dando a orientação, ela fala, busca o CAPS da sua região, essas coisas, essas orientações bem básicas, assim. Então, o que eu entendo, e nós, os novos sacerdotes, entendemos que sim, é muito importante, como o seu Vander Carlos disse, é muito importante que nós cuidemos da nossa parte espiritual. A gente precisa cuidar, e seja lá qual fé for. Eu tenho um entendimento que a religiosidade tá muito para além da fé, tá? Então, se você se entende como católico, que a sua fé
te acolha e te apoie. Se você se entende como evangélico, que a sua fé te acolha e te apoie. Se você é afro-religioso ou de outra denominação qualquer, que a sua fé te acolha e te apoie. Mas isso não quer dizer que a gente precise abrir mão necessariamente de cuidados mais específicos e com cuidados especializados com terapeutas, com psiquiatras ou com outros profissionais de saúde mental, tá? Então, aqui em casa e na casa de outros sacerdotes e sacerdotisas, Motumbaxé, Motumbá, Tatiana, outros sacerdotes, sacerdotisas que eu tenho contato, que são do meu ciclo de amizades, a gente tem esse cuidado de também estar indicando para as pessoas que nos buscam, e que nós percebemos diante da nossa ritualística, que não é apenas o cuidado espiritual, indicar que as pessoas busquem sim cuidados com terapeutas, ou cuidados com psiquiatras, enfim. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho alguns casos de pessoas que se descobriram tardiamente dentro do TEA, dentro do espectro autista, né? Essas pessoas demandam um cuidado maior, mas embora eu seja professor de profissão, né? Eu sou profissionalmente eu sou professor, mas eu tenho lá um conhecimento muito limitado acerca da TEA. Embora hoje eu trabalhe no núcleo da Secretaria Municipal de Educação, que trabalha com crianças, que atenda crianças com dificuldades diversas, neurodivergências diversas, mas eu, Daniel, não sou especialista, mas tem me ajudado a ampliar também a minha visão, a tentar acolher essas pessoas de uma melhor forma. E quando os primeiros casos pipocaram, começaram a surgir aqui em casa, a minha fala foi a seguinte: olha, eu estou à disposição e eu vou aprender muito com vocês. Eu quero que vocês, enquanto meus filhos religiosos, filhos dentro da religião, eu quero que vocês se sintam à vontade para sinalizar para mim quando estão se desorganizando, e aí eu ofereço para vocês ou o quarto de santo para que vocês se organizem, ou venham aqui para o meu quarto, para minha casa, para que vocês tenham o tempo de vocês, ou até, se for preciso, que vocês se retirem, vão para outros ambientes, ou até para a própria casa de vocês, tem todo o meu cuidado. Então, eu também estou mobilizando a minha comunidade religiosa para que se atentem ao cuidado com as pessoas que estão dentro do espectro autista, ou que têm outras neurodivergências, e que estão para além do cuidado espiritual dentro da casa de Axé, né? Então, é um cuidado que a gente tem, é muito recente isso aqui na minha casa, né? Apesar que hoje em dia tem pessoas que já abertamente já falam das suas doenças emocionais, e a gente tem acolhido à medida do possível, mas a minha indicação enquanto sacerdote vamos usar sim a ritualística, nossos rituais, mas também não vamos negligenciar a parte clínica, a parte médica. Obrigado, professor Daniel, por poder te ouvir, poder estar aqui com a gente. Pessoal, então, a palavra está aberta, debate, se alguém quiser se manifestar, falar, perguntar, comentar, compartilhar experiências. Jaqueline. Vou falar, sou faladeira, né, pessoal? Eu sou enfermeira, trabalhei muitos anos com, assim, setor fechado com alunos, CTI, né? Então, quando você tem pessoas em situação crítica de saúde, que ela está sendo cuidada sob o ponto de vista clínico, de todas as formas possíveis, né? Mental o melhor possível, porque nem sempre a gente vê isso. E eu vou falar para você com toda honestidade, Daniel, a vez que eu vi o maior desafio foi deixar entrar um pai de santo no CTI. Porque facilmente entra um pastor, entra um padre, mas um pai de santo não é fácil. Então, mesmo que a gente negocie, né, porque existem alguns rituais que são possíveis, não são possíveis, as questões de isolamento, de contaminação, mas é nosso papel instrumentalizar. Mas eu estou aqui trazendo para a nossa roda que o maior desafio foi com a equipe de saúde eu deixar um pai de santo entrar e bancar isso. É o mais desafiador de todos, né? Isso, infelizmente, isso ainda acontece. É isso, eu fiquei indignada, porque assim, não é o meu credo, não é a minha religião, mas
era de alguém que estava precisando desse cuidado, né? Então, assim, manifestou esse desejo. Eu acho que a gente tem uns desafios também de desconstruir muitas coisas, né? Você deve passar por isso como líder e deve saber sei lá, você tem alguma experiência que você já passou com isso para ensinar para a gente como lidar melhor, né? Ou até mesmo compartilhar, né, os desafios que venciam. Obrigada, Daniel. Obrigado, Jaqueline. Eu vou passar a palavra para o Daniel. Acho que a Jaqueline toca num ponto, né, que acho que vai virar um tema logo de roda, que é a questão do racismo religioso, né? Eu passo para o Daniel, acho que Beth quer falar depois, né, Beth? Pode ser o Daniel e depois você? Tá. Vamos lá. Jaqueline, muito obrigado. Sim, nós estamos falando do serviço de capelania, né? Nós estamos falando do serviço de capelania, que é aquele serviço que dá conforto a pessoas que estão em situação de hospitalização ou também em situação de privação de liberdade, né? Sim, eu tive recentemente, o ano passado eu tive uma filha que estava adoentada e estava hospitalizada, e para que eu pudesse fazer o que precisava ser feito, os nossos rituais, a gente chama de ebó, né? Para com a minha filha, eu precisei engambelar o hospital, porque havia uma burocracia muito grande para que eu tivesse acesso a esse direito, né? Inclusive é um direito. Então eu entrei com as coisas que eu precisava entrar na minha bolsa, no quarto lá, o quarto era privativo, fechei a porta, fiz o que eu precisava fazer e pronto, acabou. Mas a gente não precisa passar por isso. E aí, eu vou trazer para vocês aqui que acho que o ano passado, ou retrasado já, aí no Rio de Janeiro mesmo, uma Yalorixá foi impedida de dar suporte espiritual para um filho que estava internado, né? Aí no Rio de Janeiro, inclusive, não me lembro o nome da Yalorixá, mas isso acontece muito. Isso acontece muito por conta do racismo, né? A gente sabe, a gente vai falar do racismo religioso, e eu sugiro já a leitura para vocês do livro Intolerância Religiosa, que meu pai escreveu, que foi indicado ao Prêmio Jabuti. Quem não leu, leia. E meu pai vai discutir muito sobre isso, né? Sobre a intolerância religiosa. E a intolerância religiosa só existe porque o fundo dela é o racismo, né? É o racismo quem promove a intolerância religiosa, porque é uma religião afrodescendente, uma religião de preto. Se preto antigamente não tinha alma, que dirá poder manifestar a sua religiosidade hoje. E a gente colhe isso até hoje, né? Essas coisas. Então, sim, é muito difícil. Agora eu estou com pessoas aqui em situação de privação de liberdade, embora eu tenha recebido o título de doutor honoris causa pela Ordem dos Capelães do Brasil, pela OCB, eu ainda estou tateando para tentar encontrar um meio de assistir essas pessoas aqui de casa ou próximas que estejam nesse momento em privação de liberdade, tá? Então, para além disso tudo, a gente ainda precisa enfrentar o racismo religioso das pessoas. Super importante. Acho que isso vai ficar como um tema de roda, né? Específico também. Não que a gente não possa seguir falando, mas vai ser necessário aprofundar nesse tema. Beth, que tinha pedido a palavra. Ah, tá. Então, eu só queria falar que lá nessa última igreja agora, que eu sou membro aqui da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, em 96 para 98, que eu fiquei doente, eles não aceitaram a minha doença. Diziam que eu tinha um inimigo no corpo, que eu estava com frescura e tudo mais. Agora, no século XXI, tem várias pessoas com depressão, autismo, ansiedade. Agora eles reconhecem que precisam de um profissional especializado. É isso, só isso que eu queria falar. Tá certo, Beth. É desafio reverso, né, Beth? Senhora? É desafio ao contrário, que deveria acolher, não estava acolhendo. Aí agora a sociedade, né, a vida aconteceu, né? A vida das pessoas. Professora. É verdade. Obrigada, Beth. É verdade. Nada.
Pode falar, Daniel. Só em complemento aqui, aqui dentro do candomblé também, para as pessoas mais antigas, havia esse entendimento de que problemas emocionais eram frescura, tá? Aliás, eu acho que para a sociedade brasileira, como um todo, problemas emocionais eram frescuras. E o candomblé, eu sempre falo para as pessoas, quando eu sou convidada a falar, o candomblé está inserido na sociedade. As instituições religiosas estão inseridas na sociedade. Portanto, o que reverbera na sociedade também reverbera dentro da comunidade religiosa. Por isso que eu disse que o cuidado com as emoções, o cuidado com nossa saúde mental, também é um processo muito novo dentro das comunidades tradicionais de terreiro. Não é algo que sempre existiu. E ainda hoje, nós temos pessoas que acreditam que você fazer terapia é coisa de gente louca. Se você recorre ao psiquiatra, é coisa de gente louca. Ainda hoje, no candomblé, também há essa mentalidade, tá bom? Certo, obrigado, Daniel, pelo complemento da fala. Só respondendo aqui no bate-papo, a Andressa perguntou o nome do livro, né? Você respondeu, que é o Intolerância Religiosa, escrito pelo professor Sidney Barreto Nogueira, que integra uma coletânea organizada pela Djamila Ribeiro, né, de Feminismos Plurais. Lá também tem o livro Racismo Estrutural, escrito pelo ministro Silvio Almeida, nessa coleção, que vale muito a pena a leitura. Alguém mais? Não, agradecer imensamente a Beth. Eu fiquei emocionado com sua fala, com do Luiz Eduardo, que são duas pessoas queridas que eu conheço, né, que fazem parte do meu cotidiano, e assim, essa potência de relato seu, entendeu? Assim, e lembrando aqui também que a Beth é contadora, tá, gente? Ela faz uma contabilidade daquele jeito, tá? Ela cuida da contabilidade dos trabalhos dela muito cuidadosa, muito cautelosa. Então, passando por aqui para poder agradecer, Betinha, a você por ter abrilhantado a nossa roda de conversa, você, Luiz Eduardo, o Éder, o Daniel, que eu também estou emocionado. Eu sou, né, de axé também, e assim, como foi bom te ouvir. Como foi bom, foi lindo te ouvir, né? E aí, eu vejo que eu estou no caminho certo, né? Tem um caminho aí, entendeu? Eu sou profissional de saúde mental, e não quero desistir, não, quero continuar. E hoje eu só tive aprendizado. Beth me ensinou coisa pra caramba, todos vocês me ensinaram. Vander Carlos, o seu depoimento também foi assim, foi lindo, maravilhoso. E agradecer a imensidão dessa roda linda que foi hoje. Eu amei mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Abimael. A gente vai caminhando para o final, como eu disse no início, a gente não esgota o debate do tema, a gente abre cada vez mais os debates. Ainda alguém quer fazer mais algum comentário, alguma fala? Não? Daniel quer fazer algum comentário? Abimael, obrigado. Gente, eu queria ter participado desde o início, mas aí eu cheguei agora do trabalho correndo, cheguei a pegar a roda da conversa no meio, assim, no meio já para o finalzinho, mas foi muito importante estar com vocês aqui, e a gente precisa, assim, falar desses assuntos, falar do cuidado com as nossas emoções, falar do cuidado com a nossa saúde mental, e eu penso que o papel de toda a religião é acolher, é trazer conforto para os nossos adeptos, né? E também incentivar o cuidado terapêutico, o cuidado clínico para potencializar. Eu sempre digo aqui em casa que o cuidado espiritual e o cuidado terapêutico, eles se potencializam, né? E aí é onde a magia acontece. Foi muito bom estar com vocês aqui de antemão e agradeço pelo convite. Quem sabe a gente possa estender esse nosso bate-papo no momento mais oportuno. Com certeza. Muito obrigado. Adorei a magia, que a magia acontece. Adorei.
Quero agradecer também a Ana Luísa, que foi quem conseguiu o contato lá, fez o contato com o professor Sidney, que chegamos até aqui, o professor Daniel. Agradeço ao Éder, que já não está mais aqui, mas que participou da nossa roda. Agradeço a Beth, Luiz Eduardo, Vander Carlos, Carlos Henrique, todo mundo que participou junto conosco, Jaqueline, que também me ajudou aqui. E a gente sempre finaliza essa atividade, Daniel, com uma música. A gente sempre finaliza com uma música, então eu vou compartilhar a música que pra gente poder ouvir, que a gente escolheu para hoje. Pessoal, foi ótimo. Boa semana. Boa semana. Beijos, abraços. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.